Salve torcida do Timão! Sejam bem-vindos! Se inscreva no canal para mais notícias. E deixe seu like. Falando da parte física, hein? Uma preocupação para esse derby. Vamos nessa. E o futebol é isto, não foi só pela oportunidade ou pelo Luan se ter lesionado, o Kusevic, eles têm revezado, o Kusevic com o Murilo, que por exemplo no início teve alguma dificuldade em se adaptar ao sintético, e nós vamos trocando, deixamos o Gomes, que é um jogador que recupera muito bem de jogo para jogo. Os jogadores não são todos iguais, uns têm uma recuperação mais tardia, por isso é que faz uma diferença tremenda. Vocês não fazem ideia a diferença que faz ter 2 dias de recuperação para um jogo ou ter 3. Né? 2 dias ou 3 faz uma diferença brutal. Nós temos necessariamente que fazer uma gestão do grupo, porque não é possível jogar hoje aqui e defrontar o Palmeiras se tivéssemos vindo, se jogássemos com os mesmos jogadores. Portanto, isso é completamente impossível, já expliquei isso várias vezes. Agora, temos que ir tentando gerir, mas sabendo que hoje, se tivéssemos jogado se não tivéssemos deixado os jogadores que deixamos em São Paulo, teríamos comprometido o próximo jogo com o Palmeiras e provavelmente o jogo a seguir com o Boca Juniors. Portanto, esta gestão tem que ser, é obrigatória. É obrigatória. Atenção! Querido Zé Elias, vamos lá, vou começar com você. Questão física para o derby. Palmeiras vem de um jogo pesado, difícil, exigiu demais, né? A gente sentiu, inclusive, no segundo tempo, como foi ali Palmeiras e Flamengo. E o Corinthians poupou geral. Sim. Né? Se preparou para o clássico. Isso vai fazer diferença nesse final de semana? Você acha que aquele favoritismo que é natural do Palmeiras, o Corinthians se iguala, só diminui? Como é que fica a situação? Tudo bem? Boa tarde, William. Prazer é todo meu, aqui. Seu Sormani. Ô, Zé. Hello, Prates, Facincani e tal. Boa tarde a todos que estão ali nos assistindo. Porque ele tem alguma coisa fora do normal ali, entendeu? Então ele está no programa certo. Está no programa certo. É a parte física, Zé. Condicionamento físico. Isso. Não mental, vamos lá. Ele... Ih, olha lá. 20 anos ele engana a moça. 20? O programa tá no ar, acho que há 20 anos. Zé, olha, Palmeiras e Corinthians. Pergunta pra ele, você casou? Não, calma aí. Ele engana a moça há 20 anos e a gente está enganando o telespectador há 2 minutos. Vai lá, vamos embora. Boa tarde. Bora. Não, é natural, por exemplo, que o Corinthians tenha um pouco de vantagem em relação à parte física, porque descansou o time durante a semana. Mas num jogo como esse, isso aí eu acho que pouco importa. É mesmo? Supera? Isso acho que pouco importa, porque você tem a rivalidade, você tem a necessidade da vitória das duas equipes, porque se o Palmeiras tropeçar contra o Corinthians, nós sabemos o que pode acontecer em relação ao Campeonato Brasileiro. Porque já vão ser 4 jogos sem vitória. Sim, vai ficar muito mais difícil, né? Mas... eu vejo um equilíbrio, porque o time do Corinthians não é o time do Corinthians que joga 90 minutos com a mesma intensidade. O time do Corinthians joga 45, 60 e tal. Então, eu não vejo essa disparidade tão grande assim, né? Até porque o próprio Palmeiras, do Campeonato Paulista, ele preservou também os times algumas rodadas. Na Libertadores, ele jogou os 2 primeiros jogos, né, com os times com o time reserva. Então, assim, acho que com 2 ou 3 jogadores que são considerados titulares. E o time do Palmeiras tem mais opções de banco, mais opções de mudanças do que o Corinthians. O Corinthians, eu acho que você tem determinadas peças que você tira Renato, você tem que colocar o Paulinho. Você tira o Paulinho, põe o Juliano. Se você sair um pouco disso, o time cai muito de produção. O time do Palmeiras não. Eu acho que o time do Palmeiras tem outras peças que que o Abel pode mexer, pode equilibrar um pouco mais o time e ter a mesma qualidade. Mas a rivalidade desse jogo, eu acho que tira todo e qualquer cansaço que possa imaginar. Até porque é a profissão do jogador de futebol, William. Os caras... Estão em abril. Aquele jogo prova mais. Eles estão em abril. Só que é o seguinte, William, eles saem e vão para casa. Voltam no dia seguinte, já se apresentam 8 horas da manhã, tomam aquele café reforçado, com suplementação, com tudo que é possível. Os treinamentos hoje não são aqueles treinamentos de 2 horas de duração. São treinamentos de 50, 1 hora, 1h15, com uma intensidade maior. Descansam, almoçam no CT, descansam, né, dormem e tal, vão treinar na parte da tarde quando tem o segundo treinamento, treinam. Depois tem a suplementação, tem todo um trabalho de recuperação, alimentação e depois eles vão para casa.
Né? Eu tenho a minha opinião, você me conhece há muito tempo. Por isso eu comecei com você, inclusive. Zé. E eu acho isso faz muito tempo, não é de agora, não é por causa dessa pergunta. Tudo evoluiu no futebol. Tudo. Se você buscar de 93, 94, época que eu joguei, de 90, 99, de 2000 até 2022, tudo evoluiu. Você tem hoje comissões técnicas gigantescas para você trabalhar individual. Então, você trabalha a parte técnica com os zagueiros, parte técnica com meio-campistas e parte técnica com o centroavante. Parte física e assim sucessivamente em todas as áreas. Né? Você tem fisiologistas para cuidar de você o tempo todo. Nutricionista para cuidar de você o tempo todo. Psicólogo para saber de você o tempo todo. Você tem uma série de coisas, por exemplo, o Corinthians tem um departamento... Acho que o Palmeiras também deve ter um departamento de fisiologia avançado. Sim. Né? Mas o Corinthians tem um departamento que corrige o teu movimento. Então, por exemplo, ele analisa através das movimentações que pega, né? uma câmera ou a questão do... Eu não sei como funciona isso, eu sei que tem... Então, ele corrige o teu mecanismo, ou seja, o teu movimento você acha que não tem desculpa? Não, eu acho que não tem desculpa para você, em abril, falar que você está cansado. Porque você Por que jogou que 3 jogos. Por que eles estão poupando, então? Por que o Corinthians poupa, que o Palmeiras mede também Libertadores e Brasileiro, o Corinthians... Por que poupa, então? Eu acho, William, por conta da questão de elenco. Se você tem, por exemplo, o Palmeiras, se você tem um elenco equilibrado e você sabe que você pode manter um nível ótimo, você tem a condição de você fazer essa mescla, de mexer na sua equipe, você sabe que não vai ter queda. O Corinthians, se joga, por exemplo, se jogasse contra a Portuguesa, colocasse o time titular e jogasse contra o Palmeiras e o Boca. Palmeiras, lembrando até o Boca na sequência. Eu acho que aí teria um certo problema, porque ele não tem essas peças de reposição e os jogadores são jogadores mais velhos. Então, esse tempo de recuperação é um pouco mais complicado, mas mesmo assim, não é desculpa para falar que está cansado. Para mim, não é desculpa para falar que está cansado, porque assim, é a minha profissão. Eu sou jogador de futebol, eu sou pago para isso. A minha vida é dedicada a isso. Entendeu? Mas tem alta intensidade. O time adversário não cansa também? O time adversário não joga? O time adversário não treina? Quer dizer, só eu que jogo, só eu que treino e o time adversário não treina. Então, eu acho assim, é a minha opinião, tudo evoluiu. Só o jogador de futebol, que ao invés de conseguir jogar mais jogos, ele regrediu. Ele não consegue jogar. E, em compensação, os salários são altíssimos. São altíssimos. Aí você fala para o jogador de futebol, joga por contrato de produção. Não quer. Não quer. Tentaram isso, não deu certo. Você concorda com isso, Facinca? Ou você acha que esse descanso, entre aspas, aí do Corinthians dá uma vantagem no derby aí, equipara as coisas? Tudo bem? Tudo bem, William. Abração para você, para o Prato, Zé Sormani, fã de esporte. Eu, em relação ao Zé, a gente tem divergência de pensamento nisso, né? Eu entendo que o ritmo em que se tem jogado, principalmente nesse calendário maluco da pandemia para cá, com férias praticamente reduzidas, com jogadores trabalhando, inclusive, nas férias, até para acelerar o processo. Palmeiras, ele transformou 6 meses em 40 dias, né? Porque ele tinha como grande objetivo chegar num ápice físico para você jogar com um time que hoje no planeta tem a melhor condição de jogo e joga num ritmo 10 vezes mais do que aquilo que a gente apresenta aqui na América do Sul, que era o Chelsea. Ele foi focar aquele objetivo, ele foi focar, buscar uma competição que era e é o grande suprassumo daquilo que a gente entende como, para o sul-americano, valorizar, né, em termos de conquista, que é um campeonato mundial. Então, para você chegar nesse nível, né, e ainda mais com um calendário tão absurdo como a gente vive por aqui, a preparação ela teve que ser totalmente focada para você tentar chegar o mais rápido possível, senão você entra no jogo daquele e toma 10-0. Né? E o Palmeiras conseguiu, independentemente de planificação de jogo ou não, fisicamente segurar um time por quase 120 minutos. Né? Então, assim, o Palmeiras foi quase que heróico para jogar num time que está vivendo o seu ápice técnico. Né? Enfim, fevereiro para o Chelsea é quando começa a temporada dos caras entrar numa reta final e eles estão tinindo, né? O time já estava jogando praticamente há 8 meses. E o Palmeiras voltando de pré-temporada, de férias, de atletas fazendo 2 períodos de treino nas férias, é óbvio, a vida do atleta é assim. Mas acelera um processo em 40 dias para você chegar nesse objetivo e ao longo da temporada você tentar depois equilibrar a situação. Só que aí você entra num ritmo de Campeonato Paulista, a intensidade do jeito que o Palmeiras joga as decisões e buscando esse jogo, na minha visão, isso tem um peso significativo. É claro que em algum momento você vai chegar, é bom dar um respiro, senão você vai acabar estourando. Mas vai pesar agora? Amanhã? Tem um peso, claro que sim. Que se você tem um tempo maior de descanso no Brasil, hoje é luxo. Você hoje ter 3 dias de descanso no Brasil é luxo. É luxo. Nosso calendário é um lixo. Nosso calendário é ridículo. O que se pratica aqui no Brasil é desumano.
para qualquer equipe. Não é pro Palmeiras, é pro Corinthians, é pro Flamengo, é pro Atlético Mineiro, é pro Fortaleza, é pro time pequenininho de uma região aqui no Brasil que às vezes a gente não tem nem a visão diária de acompanhar, mas que esses caras viajam pra caramba em condições... Tudo é muito ruim. O Corinthians, os principais jogadores nem viajaram, hein? Nem viajaram. Vamos falar de Paulinho, de Renato Augusto, de William, assim de como o Roger. Palmeiras poupou nos 2 jogos da Libertadores para tentar dar um descanso do que aconteceu na estreia do Ceará. O Ceará chegou, engoliu o Palmeiras, teve uma semana de louco. Não, foi 3-2. É. O Ceará... Goleou, Ele falou engoliu. Engoliu. Ah, desculpa. Fisicamente que engoliu? Sim, fisicamente engoliu. E mérito do Dorival que entendeu isso. Falou, os caras estão voltando em viagem, acelera o jogo em 15 minutos, papum, arrebentou. Então, assim, tem vantagem, né, física. Agora, claro que dentro de campo existe a orientação tática, orientação técnica, um time que consegue em algum momento já ter uma resposta, como o Palmeiras já tem jogado em alguns momentos no automático. Se você consegue fazer 1, 2 movimentações antes de um derby, é importante para você se sintonizar, entender como que esse adversário está jogando hoje. O Corinthians da reta final do Paulista, completamente diferente desse Corinthians de hoje. Pelo menos em termos de escalação, em termos de atitude, o time se rejuvenesceu. O time hoje combate um pouco mais dos poucos jogos que eu vi agora recente, né? Que o Corinthians fez já com essa escalação, foram poucos. Mas, do Queiroz, com o Maicon, o Watson, o time começa a ganhar uma cara um pouquinho mais acelerada. Então, o espelho desse jogo para o derby desse sábado vai ser completamente diferente daquele Corinthians que eu brinquei que jogou em ritmo de showball. Um Corinthians lento, um Corinthians que não competia, um Corinthians espaçado, sabe, com muita dificuldade para penetrar nas linhas de marcação do Palmeiras. Vai ser um jogo muito diferente e bem complicado para o Palmeiras dessa vez. Ô Marcel, eu sei que o pessoal vai querer falar disso também, mas já vamos jogar o próximo tema do derby aqui também, para a gente já jogar na conversa aqui. Tem uma tela, inclusive, porque o desempenho do Vitor Pereira em clássicos, aliás, o desempenho do Corinthians em clássicos esse ano não é legal. Ali com o Silvinho, o jogo que derrubou o Silvinho. 2-1, vitória do Santos. 1-0 para o São Paulo, 2-1 para o Palmeiras e 2-1 para o São Paulo. Jogos já com o Vitor Pereira, tá? Tinha acabado de chegar aquele jogo com São Paulo e tal, etc. E aí um retrospecto do Abel contra o Corinthians. São 6 jogos, ele só perdeu 1, hein? Tem 61,1% de aproveitamento. Do brasileiro. 12 gols marcados. 2 gols do Roger Guedes. Isso. E 6 gols sofridos apenas. É o dobro de gols marcados. Quanto que foi no Paulista desse ano? No Paulista desse ano foi 2-1 Palmeiras. Palmeiras. Foi no Allianz. Isso. No Allianz, então, exatamente. Você vai falar com o... Não, pode falar, pode falar. Primeiro, boa tarde para todos, companheiros. O esquema aqui vocês sabem melhor que eu, à vontade. Vambora. O senhor estreou no programa agora. Vambora. Que é isso? Não, é o seguinte, o Palmeiras, quando ele joga em casa, ao lado da torcida, ele vira um leão. Quando ele joga ao lado da torcida, ele já diminui bastante. Esse jogo, embora não seja no Allianz, vai ser em Barueri. Isso. Amanhã, 19 horas. A torcida é só do Palmeiras. É só do Palmeiras. Então, isso vai ter um peso grande no momento que você for dizer, olha, eu acho que pode acontecer isso. O torcedor do Palmeiras faz uma diferença muito grande. Porque o Palmeiras vem muito bem, o torcedor está animado, sabe torcer, pressiona o adversário, a arbitragem também. O torcedor do Palmeiras tem feito o papel dele. Agora, esse Corinthians atual não é o Corinthians que o Abel enfrentou em outras ocasiões. Nesse Campeonato Paulista ele enfrentou. Foi 2-1. Foi. Mas no Brasileiro do ano passado, jogando fora de casa, perdeu. Então, eu não vejo tanta diferença assim do Corinthians para o Palmeiras no momento, na questão assim até de elenco. De elenco de time. Talvez de time seja melhor dizer isso. Melhor dizer. O Zé tem restrições ao elenco do Corinthians, eu não tenho tantas restrições assim, não. Eu não acho tão ruim assim. Bom, a minha referência também não serve. Meu Deus, nossa, não, né? Não conta muito, né? Para mim, Meu qualquer Deus. jogador é bom, né? Então, eu acho que o Vitor Pereira tem feito um trabalho muito interessante no Corinthians. Muito interessante. Eu acho que esse português é bom. E acho que vai ser um jogo muito disputado amanhã. Embora a torcida do Palmeiras possa fazer a diferença.
Eu acho que pegar o retrospecto do Abel contra o Corinthians não é muito justo, porque ele jogou contra outro Corinthians. Não foi contra esse Corinthians do Vitor Pereira. Mas é justo pegar o retrospecto do Vitor Pereira em clássicos? Também é um pouco cruel, porque ele tinha acabado de chegar, né? Ele tinha acabado de chegar. Essa é coisa do nosso... É coisa do editor-chefe. É coisa pessoal, Mas ele é perseguição. tá chegando ainda, viu? Jura? O xiita é perseguição. Verdade? Tem um pouco. Tem um pouco, mas tem. Tem um pouquinho. Prato Só um vai pouquinho. falar agora, Não, vamos ver. eu tenho muita curiosidade para saber como que vai ser o Corinthians amanhã em Barueri. Boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde também. fãs do Agora, esporte. 21 minutos pro Pratos falar boa Não tarde. tem problema, não fico Já olhando casou, de Prats? tempo. Não, boa tarde. Tá com tempo, hein, Zé? É o seguinte, eu tenho curiosidade para saber como que vai ser o Corinthians em Barueri. Porque a gente falava, e o senhor Mano tem razão, o Zé também, quando eles falam do começo do trabalho do Vitor Pereira naquele jogo do Allianz Parque. Agora, aquele jogo do Allianz Parque, o Palmeiras surpreendeu o Corinthians pela maneira que o Palmeiras jogou. O Palmeiras marcou muito bem à frente, o Palmeiras teve um ritmo de jogo que o 2-1 não mostra o que foi exatamente. O primeiro tempo foi muito intenso. Muito. Foi sim, o Corinthians 2-1 não diz o que empatou, aconteceu. né, num pênalti, uma jogada do Roger Guedes, mas o Palmeiras foi muito melhor quase o tempo todo. Então, assim, é claro que algumas semanas se passaram e o Vitor Pereira conhece muito melhor agora o elenco do que ele conhecia naquele jogo. Começou a fazer o rodízio, mas né? acho que é um desafio para o Corinthians. Porque talvez até naquele jogo que o Vitor Pereira tinha chegado há pouco tempo, talvez Mas ele imaginasse qual Abel nós vamos ver amanhã, Pratos? Então, eu acho que Vai essa é ser uma o dúvida que o Vitor Abel Pereira vai ter. audacioso ou vai ser aquele Abel contido, controlado, resguardado? O Palmeiras vai ganhar. Ele tem 2 pontos. Mas não acaba o e campeonato 9. amanhã. Sim, não acaba. Mas você viu o retrospecto? Só o São Paulo, em 2008, com essa mesma pontuação, conseguiu ser campeão brasileiro. Com 1 ponto em 4? 1 ponto em 4 jogos? Não, só o Palmeiras tem 2, né? Tem 2. 2 pontos em 3 jogos. Em 3 jogos. 2 pontos. Só o São Paulo, em 2008, conseguiu fazer isso. E isso você tem que levar em consideração. Porque é difícil. Claro que é. O Palmeiras está muito para trás. Ele precisa ganhar amanhã. Então, o que se espera do Palmeiras amanhã é que esse time seja um time que vá pressionar e jogar lá em cima. Eu acho que vai ser esse time aí. Eu acho Então, que mas ele vai pressionar. e aí qual é a resposta do Corinthians para isso? Que a gente viu no Allianz Parque, é claro que a gente pondera aqui. Uma coisa é o Vitor Pereira há 15 dias no Corinthians, outra coisa é há 30, 35. Mas naquele jogo o Corinthians não conseguiu jogar. Foi muito complicado aquele jogo para o Corinthians. Né? É claro que tinha uma opção ali, não tinha o Maicon, por exemplo, que ajuda muito no meio-campo. Mas, por exemplo, o Paulinho aquela vez não conseguiu jogar. Sim. Renato Augusto ficou muito bem marcado pelo Danilo. O Danilo jogava, o Renato Augusto não jogava. Então, assim, eu não sei como que o Vitor Pereira está preparando o Corinthians para amanhã. Ele está imaginando o Palmeiras que ele viu no Allianz Parque, que o Corinthians não conseguiu jogar. Você está imaginando um Palmeiras diferente. Eu acho que essas mudanças do Abel Ferreira complicam o jogo para o Corinthians. E deixam o Vitor Pereira em dúvida. Não, desculpa, Facinha, só para voltar a falar. Eu acho que a questão física vai fazer diferença. Os principais jogadores do Corinthians estão descansados. Os jogadores do Palmeiras foram para a guerra lá no Maracanã contra o Flamengo. E é um jogo que exige demais. Não só do físico, mas do psicológico também. Sim. Então eu acho que essa vantagem o Corinthians tem, porque seus principais jogadores descansaram. Agora tem um agravante para o Corinthians, que é mais uma preocupação em relação ao Palmeiras. Por quê? Na semana da Libertadores, o Palmeiras está tranquilo. Ele vai a Guayaquil. Ah, sim. É um jogo... Isso sim. Ok. Ganhável. Perigoso. Diria o outro. É perigoso. Mas não é um bicho de 20 cabeças. Jogos contra do quem? grupo, a condição tá boa. Emelec lá. Né? Todo mundo ganha do Emelec lá. Sim. Pega o retrospecto. O Palmeiras tem 6 pontos. Essa história com o Emelec lá no George Capwell. Não, acabou de empatar com o Tátira, entendeu? Enfim, É que nem, falei, é que nem a Chapecoense na Arena Condá. Mas ninguém ganha, todo mundo vai lá e ganha. Tanto é que a Chapecoense está lá embaixo. Não, é isso. E assim, o time do Emelec, esse ano, eu fiz o jogo do Emelec, eu vi uma equipe com muita dificuldade. Ponto. Dá para o Palmeiras jogar e ganhar. Agora, o Corinthians tem o Boca com uma quase obrigação de ganhar. O grupo é diferente. Obrigação, né, Zé? Matematicamente, é obrigatório. Tirando isso, o Palmeiras tem 6 pontos. Eu acho que o peso do jogo contra o Palmeiras, ele é muito grande por conta da rivalidade. Sim. Isso é pontual. O peso do jogo contra o Boca é classificação. Classificação, exato. É um peso muito maior. Se você tivesse que escolher um jogo para perder, você perderia para o Palmeiras? Claro, você não quer perder, mas se tivesse que escolher um. Empataria contra o Palmeiras e jogaria a vida contra o Boca. Exato. Então, é por isso, Zé, que tem essa preocupação. Que ritmo que o Corinthians vai entrar contra o Palmeiras? É lógico que, e você já deu N exemplos assim, o jogador não pensa nisso, né? Não se pensa em dosar. O cara vai arrebentar. Mas dependendo do que acontecer no jogo, você começa a dosar, né? Mas é que eu tô falando. Nesse jogo não tem como dosar. Não tem. Você abre um 2-0 segundo tempo. Não tem como dosar. Você dá uma... O cara faz um gol, não dá para controlar, faz um gol, controlar o jogo. Não dá. A questão que eu falo, Zé, não é o jogador.
mas é o que o Vitor Pereira vai colocar em termos de atitude para esse Corinthians contra o Palmeiras, entendendo que ele tem 180 minutos, que não vou dizer que vale a temporada do Corinthians, mas para a Libertadores, sim, os próximos 90 minutos são fundamentais para aquilo que é o objetivo do Corinthians, que está na Libertadores. Aí eu acho que é questão de sistema tático. Se ele mantiver o 4-1-2, né, 3 ou 4-1-4-1 que ele faz muitas vezes, que os caras voltam assim, eu acho que aí pesa um pouquinho, porque o Palmeiras pode pressionar e jogar. Agora, se ele colocar 2 volantes, põe o Renato, é um time mais... Cauteloso. Não digo nem cauteloso, mas digo mais organizado defensivamente no sentido de maiores coberturas. Sofre menos. Porque você tem a condição dos 2 volantes fazendo a cobertura, e aí você... Teoricamente, você solta um pouquinho mais o Renato para ele ficar livre e aí inverte a preocupação, porque o Renato, de forma inteligente, ele pode levar o Danilo para um lado, pode levar o Danilo para o outro. Vai jogar mais nas costas do Danilo. Sim, entendeu? Então você tem algumas coisas que eu acho que o Vitor pode tentar fazer para mudar. Porque se o Corinthians entrar com o Maicon, Duqueiroz ou Paulinho e Renato Augusto, é tudo aquilo que todo mundo já sabe. E provavelmente o Palmeiras vai repetir. Contar com a individualidade do jogador. Sim, aí conta com a individualidade. Então aí você conta Renato com o Palmeiras. Augusto, E aí, fatalmente, Renato Augusto vai ser marcado pelo Danilo. Zé Rafael vai subir um pouco mais a marcação. Sim. Entendeu? O Rafael Veiga vai tirar o Duqueiroz ou o Maicon para o lado, porque o Veiga faz sempre esse movimento. Pega aqui e sai, e aí o volante tem que acompanhar, senão fica um espaço. E aí os caras se projetam. O Zé Rafael, o Danilo, eles se projetam nesse espaço. Por isso que eu acho que a questão que o Facincani está falando sobre qual a intensidade, como ele vai jogar, eu acho que vai depender muito do sistema tático que ele também vai poder... Ele ajuda os jogadores do Corinthians, porque ele tem 180 minutos para Você acha que o Corinthians vai negociar? É o que você estava falando. Você acha que o Corinthians vai dar uma negociada com esse jogo com o Palmeiras? Não é negociar, mas ele tem fuga atrás da orelha. Não aceitar essa negociação. Não acredito nisso. Não. O Palmeiras vai entrar pé embaixo, porque a semana dele da Libertadores é uma semana que, comparada com a do Corinthians, é muito mais tranquila. Claro que é. Você vai jogar com o Emelec fora. Ok, jogo lá, chatinho e tal. Mas a Libertadores é completamente diferente. Tal. A gente São Palmeiras. O Palmeiras está classificado. O Palmeiras está classificado, na minha visão, né? Não vai perder pontos do Petroleiro nem fora, jogando em Sucro, enfim. O Corinthians tem Boca 2 vezes e o Cali fora. Então ele tem 3 jogos que são... Ele tem Palmeiras, Boca 2 vezes e o Cali fora. E fecha contra o Always Red em Itaquera. Mas aí, ok, isso é favas contadas. 4 jogos complicados. Só que ele tem 4 jogos em que... Boca fora, Cali fora e o Boca depois. O jogo não é jogo ida e volta assim com o Boca um turno, outro turno. Tem o Cali no meio. Isso isso. O Cali no meio. Mas você tem 2 jogos Corinthians, é o que você falou, negociar o empate com o Palmeiras é interessante. Então, você tem 2 jogos fora que são absurdos, né? Assim, de dificuldade. Claro, o Cali não é um time supra-sul, mas é jogar na Colômbia, os caras sabem jogar lá, não é um time de bobo, campeão colombiano no ano passado. Sim. Então, assim, não é um time bobo, é um time que... E tá brigando pela classificação. Tá brigando pela classificação. Então, assim, é jogo pau a pau. Né? Então, o que eu falo é como que o Vitor Pereira, aí o Zé deu uma explicação que eu concordo com ele, vai entrar para dar essa intensidade sem arrebentar a equipe para um jogo contra o Boca Juniors. Né? Então, porque esse calendário que o Corinthians pegou agora é muito indigesto para uma semana de um derby, porque se o Corinthians tivesse, talvez vencido os 2 primeiros jogos, né, ganhou do Cali, ganhou do Always Red, tivesse 6 pontos, ele até entraria com uma força mais excessiva nesse clássico, sabendo que tem o Boca no meio da semana, mas assim, tudo bem, eu já tenho 6 pontos. Né? E se eu roubo um empatezinho do Boca, der um trupiquinho aqui e tal, vai ser chato, mas a matemática não me favorece. 4 pontos num grupo desse da Libertadores em 2 jogos é uma pontuação que ela engana. É perigosa. Desculpa, Chita e quem está... Só cortando aqui, a minha sogra te viu. Sua sogra? A dona Joconda, ela está nos assistindo. Não, beijo. Desculpa, ela falou assim, nossa, o William vai lá. É uma santa, né? É que o William, o William, nós trabalhamos muito tempo junto e minha sogra, a dona Joconda... Dona Joconda. Então, Dona Joconda. Joconda é a Mona Lisa, né? Enorme para a senhora. É a Mona Lisa. Que eu já falei. Que ela foi almoçar em casa troféu, hoje. Porque realmente, aturar isso aqui, não sabe como é que é, né?
um negócio complicado. Ela foi almoçar em casa, então prejuízo. Quer dizer. É um prejuízo. Tomou umas tomou umas canjibrinas lá e tal. E aí ela falou assim: manda um beijo pro William, agora eu vou dormir um pouquinho, vou descansar. Então, beijo, dona Gioconda. Bons sonhos, no meu coração. Faremos uma campanha aqui. A beatificação da dona Gioconda. Não, merece. Merece. Olha, é complicado, viu, dona Gioconda? Eu sei bem. E ela tá bem, tá chegando aos 80 bem. Firmeza, né? Mandar um beijo no coração também do Abel Neto, que tá nos acompanhando aqui. Tá com saudade da gente. Eu imagino. Entra na conversa aqui, meu filho. Você apontou pro GC, você ia responder essa pergunta aí, ó? Não, mas se tiver que perder um jogo, qual seria? Não, tô com Você perderia pro Palmeiras? Tudo bem? Não dá. Não é assim. Não é desse jeito, William. Como escolher perder um jogo? Que escolha perder um jogo? Essa pergunta aí não Essa pergunta não tem perder um jogo. Eu vou perder pro Palmeiras? Você tem que ganhar os dois. Corintiano vai falar, vou perder pro Palmeiras. Vamos lá, vocês não falam Essa que tudo pode pergunta tem viés acontecer. de canjibrina junto. Não vem com história, não. Vocês não falam que tudo pode acontecer no futebol? Sim. Pode acontecer. Inclusive nada, como diria o perder outro. para o Palmeiras e ganhar do Boca. Se esse cenário, perder para o Palmeiras, ganhar do Boca, é um cenário legal? Valeu. Eu escolheria ganhar do Palmeiras e perder pro Boca. Mas aí você se complica na O Libertadores. Corinthians não tem história na Libertadores. Não vai mudar nada. Não, mas campeão da Libertadores. Não, ganhou um campeonato só. Ganhou um campeonato. É o ponto fora da curva. É o ponto fora da curva. Chegou numa final só. Em 60 anos de... 60 anos, não. 100% 62 anos de Libertadores. Então, o Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode ganhar. A Libertadores eu não tenho certeza. Pode ganhar também, Samani. Não tem tradição na Libertadores. Tradição sim, mas pode ganhar. O Corinthians pode concorda que não tem tradição na Libertadores? Claro, o Deportivo Cali pode ganhar também. Pode ganhar. Tem menos chances. Exato. O Corinthians também tem menos chances do que os outros na Libertadores, porque ele não tem pegada na Libertadores. Não tem. No Brasileiro, o Corinthians tem. Olha, o Corinthians tem 7 títulos brasileiros, gente. Você acha que o Corinthians encara Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro nesse brasileiro com chance de ser campeão? Eu acho que o campeonato não é só contra eles. O campeonato é de 38 rodadas. Tudo bem, mas esses 38 são os rodadas. três que... E jogar em Itaquera é duro. O time brasileiro vai em Itaquera jogar, sente. O time sul-americano vai em Itaquera jogar, acha uma maravilha. Adoro a pressão na torcida. Eles tiram proveito disso, coisa que os brasileiros não fazem. Os brasileiros sentem, se amedrontam quando jogam em Itaquera. É duro jogar lá. A torcida do Corinthians é assim como do Palmeiras. Para mim, a torcida do Corinthians é a melhor de todas. Sabe torcer. Sabe torcer, sabe pressionar. Essa torcida... E não entrega os pontos em momento nenhum. Então, por ser um campeonato com 38 rodadas e 19 em casa, com o time que o Corinthians tem, eu acho que ele é mais factível para ele ganhar o Brasileiro do que a Libertadores. Embora a Libertadores seja mais curta. Tenha menos partidas. Atenção, gente, não é menos partidas, hein? É menos partidas. Não. O William falou outro dia menos. Falei menos. Tem uma outra. Bom, depois eu vou lembrar. Perca. Perca. Então, eu acho mais factível para o Corinthians ganhar o Brasileiro, embora seja mais difícil, do que a Libertadores. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a Libertadores, a partir do mata-mata, é uma outra Libertadores. Talvez a dificuldade agora de avançar na fase de grupos, essa derrota em La Paz tem um peso em um grupo que até agora quem mandou os jogos venceu. Os mandantes venceram nesse grupo do Corinthians. O Corinthians vai mandar o jogo na terça-feira em São Paulo contra o Boca Juniors. Se isso daí for repetido, o Corinthians pode ganhar. É a primeira vez que o Boca joga em Itaquera, não é não? Se eu não estou enganado? Sim, Itaquera sim. A última Os caras vão conhecer Itaquera. A última vez... Foi no Pacaembu. 2013. 2012. A Magia? Sim, 13. Foi campeão. Uma das maiores vergonhas do futebol. Da arbitragem sul-americana. Um escândalo. Mas você sabe que tem uma história engraçada, desculpa, Fazinho. Tem uma história engraçada porque nós trabalhávamos na Rádio Globo, né, eu, o Prates, e nós chegávamos bem antes nos estádios, por exemplo, no jogo de Libertadores, nós chegávamos quase 4 horas antes, quase 5 horas antes do estádio, porque era lotado. E o Edu Gaspar era o diretor na época. E o Corinthians, naquele ano, ele teve um problema com o torcedor, lembra? Que foi. E teve aquela confusão e tal. O Corinthians, a princípio, não iria comprar a briga do torcedor. Aí foi lá e depois comprou. E aí foi um reboliço. Foi o torcedor que entrou com uma ação, né? Não foi o Corinthians. Mas publicamente o Corinthians começou também a bater de frente com a Conmebol. Isso.
por conta da confusão toda. O Corinthians começou a bater de frente com a Conmebol. E nesse jogo, curiosamente, assim... Mandaram amarelo. Aí o Edu veio na cabine. Clima, amigo. O Edu veio na cabine e o Edu é meu amigo de infância. Nós crescemos juntos em Guarulhos e tal. E eu falei, Edu, vocês não têm... Em off, né? Em off. Aquele velho off. Eu falei, vocês não têm medo, não, de... tomar uma retaliação da Conmebol, porque vocês estão pressionando, vocês estão desvalorizando o campeonato e tal. O Edu falou, não, Zé, eu acho muito difícil acontecer isso e tal, mas nunca se sabe, Quando né? acabou o jogo, que ele nem foi mais... Nem conversou mais com você. Vem cá. Terminou, você falou que tem uma opinião diferente. Chegou lá na quarta-feira, né? Certo. Vamos lá, acordamos na quarta-feira. Certo. Aí o Corinthians... venceu o Palmeiras. Tá. 9 pontos no Campeonato Brasileiro. Em cima do senhor Botafogo. Disparou lá. O Atlético Começou bem, 3 jogos, também, 3 vitórias. 100% de aproveitamento. Só que ele perdeu pro Boca. E aí ele está com 4 pontos, ele vai pegar o Boca fora, ele vai pegar o Cali. Não, ele ficaria com 3. 3 em 3, né? E aí? Não, o Corinthians, no quê? Na Libertadores. Ele tem 4 pontos. Não, 3. Tem 3. Ganhou uma, perdeu outra. Ele vai ter que fazer resultado fora, Boca... Porque eu estou trazendo outro cenário. Sim, ganhou do Palmeiras. Eu falei 4, são 3. Ganhou do Palmeiras, perdeu pro Boca. Tá tudo bem? Eu errei. Ok, vai dar, pode ser, mas ganhamos do Palmeiras. Não, eu acho assim, ele não tá tudo bem, porque a gente sempre parte da teoria assim, olha, jogar as duas fora, esses jogos serão complicados. Agora, o Corinthians pode chegar na Bomboneira e vencer. O Corinthians pode ganhar os 2 jogos. Pode chegar em Cali e vencer. Claro que pode. Eu estou colocando um cenário uma situação que, mais rival, difícil. É o principal rival. Sim. É uma situação que eu acho, de campeonato William, que brasileiro que pode deixar o Corinthians a Libertadores com 9 é muito importante na terça. Né? Mas Corinthians e Palmeiras é um jogo muito diferente para o corintiano e para o palmeirense. Virou até filme, né? É um tipo de clássico que tem um tipo de repercussão que, por mais que você perca o jogo seguinte, é muito importante terça-feira para o Corinthians o jogo contra o Boca Juniors, o ambiente muda, a tranquilidade muda, os questionamentos mudam. Um erro no jogo contra o Palmeiras. Isso o Zé pode falar melhor que ninguém. Você jogou lá, você jogou esse clássico várias vezes. Perde pro Palmeiras, o que acontece no vestiário, Zé? Fica mudo. O vestiário morre. É isso. O vestiário morre, porque a rivalidade é muito grande. O jogador sabe disso. Por perder pro Palmeiras, não passa na cabeça. Mas pode impactar no anímico próprio, lógico que pode. E aí é que mora o perigo, hein? É um jogo que condiciona o outro. E aí entra, por exemplo, a forma como você perde um jogo desse, né? O seu comportamento, a sua intensidade, a forma como você disputa o jogo, né? E aí eu parto também que muitos desses jogos, ele define a carreira muitas vezes de um jogador. Pra bem pra mal, né? Pra bem pra mal. Se você erra tem um lance que você erra, um jogo como esse, o cara vai lá e faz o gol, aí no jogo seguinte, como é que você vai fazer? A cabeça do jogador. Porque não é um simples erro. Andréas Pereira. Sim, não é um simples erro, por exemplo, contra o Palmeiras. Porque você erra, 1-0, o gol, o Palmeiras ganha. Pô, não tem problema, o Campeonato Brasileiro pode recuperar. Tudo bem, você pode recuperar o Campeonato Brasileiro, mas emocionalmente... O Corinthians não recupera mais. Sim, mas o emocionalmente do jogador, o emocional do jogador naquele momento... Jogos, dependendo da resposta seguinte, é isso? O jogador tem esse privilégio, né? Você joga na quarta, erra, no domingo você tem a possibilidade de se recuperar. Depende muito da personalidade do jogador e do dia a dia. Tem jogador que erra e não está nem aí. Dá a bola para mim que eu continuo jogando. E tem jogador que você já começa a perceber no jogo que mesmo sem errar, o cara já não quer a bola. O cara se esconde atrás do jogador, o cara... Então você percebe determinados movimentos que dá para você falar, o cara não está querendo jogar. Né? Para mim, o Palmeiras e Corinthians vai ser um termômetro para Corinthians e Boca. Total, em cima disso. Porque é aquela coisa, você tá entre a cruz e a espada, né? Tem um Boca quarta, tem um Palmeiras aqui, vou entrar 100% aqui, mas que pode impactar fisicamente naquele jogo. A gente sabe que hoje o lado físico pesa bastante. Ao mesmo tempo, uma vitória contra o Palmeiras vai colocar o Corinthians mais gigante ainda do que já é para pegar o Boca, vai inflar a confiança, vai lá em cima, mas aí se perde pro Palmeiras, perdeu o Palmeiras, cara, um clássico, a torcida já pé da vida, e aí vem aquela cobrança e a Libertadores, assim, que você, como Corinthians, você tem que fazer, como todos os outros clubes, projeções financeiras em cima de sim. Pro Corinthians, é importantíssimo a Libertadores. Sabe que tem outra coisa também? Veja só, aí entra a história que o Zé estava falando. Nessa sequência, você não pode pensar no cansaço. Não pode pensar. E o jogador quer jogar, hein? Ele quer jogar. Tem mais esse detalhe. Então, imagina o seguinte cenário. O Corinthians ganha do Palmeiras. O Palmeiras vai ficar com 2 pontos em 12.
Corinthians 9. Você entendeu? 9. 9 e 9. Brasileiro do Palmeiras já se complica. Então aí que você fala, o Palmeiras esquece o brasileiro, você já tirou um cara. Porque você quer ganhar o brasileiro. Mas já tira? Na quarta eu rodada? acho. 2 em 12, eu acho difícil. É mesmo? Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Então você já elimina um contendor de peso. Por aquilo que eu te falei. Que é dificilmente Atlético, Flamengo e Corinthians perderem 2, 3 seguidas, o Palmeiras chegar ganhando as 3. Uma sequência do Atlético, do Flamengo, em 4 jogos vão ganhar 2. É difícil acontecer. Difícil. É difícil. Fazer 2 Entendeu? É difícil. Então, o Corinthians, esse jogo, vai balizar, muito provavelmente, o ano do Corinthians. Porque se ele ganha o jogo, ele já escanteia o Palmeiras. Ele ganha o jogo, entra com moral contra o Boca. Ganhei do Palmeiras, já joguei lá embaixo, tô bem. Ganho do Boca. Que vai ter o anímico, que a gente gosta de falar. Ganhei do Corinthians, ganhei do Palmeiras. Não foi em Barueri, só tinha palmeirense. Sabe a questão agora? Na zona de rebaixamento. Sabe por quê? Porque nós ganhamos deles. Aí entra terça-feira contra o Boca. Imagina só, tá na lua, não tá, Zé? Não, e o Vitor Pereira... Como é que ele fala? Vai. O professor, como é que ele fala? Já apontar pro Shell. nem precisa, porque você vai chegar, provavelmente o Corinthians vai chegar, se ele obtiver... Eu acho que a recepção vai ser a mesma, mas se ele obtiver uma vitória contra o Palmeiras, fatalmente... muda, claro. Fatalmente, imagina. Provavelmente a chegada... Não pode ter cansaço, tem que ser... chegada do ônibus do Corinthians... 2 jogos. A chegada do ônibus do Corinthians na Arena Corinthians contra o Boca, os caras vão ser carregados no... Entendeu? Vai ser tapete vermelho, tapete preto e branco. Dá inveja o tapete vermelho do Oscar, né? Olha, eu não sei qual que vai ser a carga de ingresso para terça-feira. Mas se acontecer esse cenário de ganhar do Palmeiras o Corinthians amanhã, a chance de recorde de público na terça-feira é enorme. Da história da Arena. Uma arquibancada tubular fora do estádio. Eu acho que vai estar lotado independente do resultado do Palmeiras. Que vai estar lotado. Vai estar lotado. Mas vai ser lotado. Vai se mudar o ambiente, né? Mas a atmosfera. Caso venha de uma vitória contra o Palmeiras na terça-feira, a atmosfera é outra. É chance de 45 mil dentro e 15 mil em volta fora abraçando o time. Aí o jogador não sente nada. Joga 180 minutos. Não sente cansaço. Pilhado, né? O cara chega pilhado, né? o cara manda você correr, dá 100 piques aí, o cara dá 200. Precisa mais algum aí, professor? Agora, em contrapartida, William, é um elenco muito ponta firme esse do Palmeiras. É aí que eu queria chegar. Vamos um lá. elenco muito ponta firme. Lá. A gente tá falando aqui de um grupo muito vencedor. Um grupo muito vencedor, extremamente vencedor do Palmeiras. Calejado. Que em outros momentos, assim, será que esse grupo vai responder? E o Abel Ferreira agora? Esse grupo deu resposta. Ano passado, várias vezes ficou dentro assim. do Mineirão. A gente tem que lembrar a classificação contra o Atlético, Facincani. Primeiro jogo em São Paulo, não tinha torcida. Foi Allianz Parque com portões fechados, Mineirão lotado. E é o Atlético campeão brasileiro da Copa do Brasil. O Palmeiras classificou lá dentro. Sim. Em Montevidéu a gente viu o cenário. Campeão lá dentro. Não teve público no Allianz? No jogo da ida, não. Foi sem público em São Paulo. Sem público em São Paulo. Pode olhar aí. E com público no Mineirão. Qual? A semifinal da Libertadores. Sim, foi sem público em São Paulo. Sem público em São Paulo. Sem público em São Paulo. E no Mineirão, 18 mil. Isso. E Mineirão, 18 mil. Estava lotado, mas teve aquela tinha porque o Mineirão, eles já tinham colocado no jogo anterior, né, da Libertadores. Contra o River. Isso. Então, assim, esse grupo do Palmeiras, e ele é testado quase que a toda semana, porque quando você é campeão, você está sempre disputando os melhores jogos. Está disputando o título, jogando clássico, por aí vai. Todo mundo vai jogar contra o Atlético, Flamengo e Palmeiras o jogo da vida. Sim. O Corinthians também, mas o Corinthians é mais pela tradição, pelo tamanho do clube. Não atingiu o patamar desses três. Em relação à qualidade de jogo, ainda não. Então, eu acho que é... Não, então... Eu queria usar um termo aqui. Você usar uma palavra. Usa. Tinha uma personagem com dúvida. Tinha uma personagem nesse canto do professor Raimundo que falava o seguinte, fala isso, mas fala diferente. Fala isso daí, mas usa uma palavra Quer mais um tempinho? Tem mais gente para comentar aqui. Quer pensar mais um pouco? Manda para mim, manda no grupo. Manda no grupo, a gente avalia. Você já usou. A gente avalia no grupo. É um baita de um grupo, é um baita de um elenco, é um baita de um técnico, é isso? Vou falar, não tem problema nenhum também. A palavra não é um palavrão. Não é palavrão? É o seguinte. Tô curioso agora. Esse time do Palmeiras tem tesão. Isso aí, tesão. Ele tem... Aliás, jogos grandes. Ele tem tesão por jogos... Essa pode. Não, era essa mesmo. Usa outra, então. Pode falar tesão mais uma vez? O professor diria o que no vestiário? Não, vai devagar. Mas assim, aí não. Eu vou repetir. O Palmeiras vai. Tesão por jogos pesados e grandes. Vai esquecer. Põe no GC. O Palmeiras tem
tesão por jogos pesados. Repete mais uma vez. Repete mais uma vez. Você falou 6 mais uma, vai. Melhor de 10. A última, pode? Não, mais, vai. Melhor não, você já falou demais. Solta, já tá bom. Já tá bom, coração, vai. Chefia, toca o telefone. Vou falar uma coisa aqui. Eu já falei. Além de ter que coordenar esses caras aqui, eu tenho que coordenar o editor-chefe, que tá numa pegada aqui no meu ouvido. Você não tem noção do que ele falou. O negócio aqui é complicado. Vem cá, o editor-chefe gostou? Ele ia mais além, é que eu não posso falar essa hora. Não. Vamos seguir. É o seguinte. Responde pra ele, Marcelo. Foi bem o termo, tá bom? Gostou. Abre o coração. Lente da verdade, abre o coração. Fala de novo. Já falei. Fala de novo. Vai lá e dá sequência agora. Lá tá no GC. Isso, vai lá. Gostei do jogo, deu corte. Então eu digo isso pelo seguinte, deixa eu só ler o Marcelo. Vamos ver. Não, o jogo. Deixa eu ver se explicar. Não pode. Marcelo, essa não pode. Jamais. Não. Cai a emissora. Falar que o Marcelo cai a emissora. Sai do ar. Não, tá tudo. Caminha pra mim. Não pode. Você acha que de manhã é meio maluco o programa? Vamos seguir. Eu digo isso pelo... Então, é um time trabalhado para dar respostas nesse tipo de embate. E ele se prova muito da superioridade. E de ser um elenco que, sabe, mostra pro torcedor que é ponta firme nesse tipo de jogo. Então... A adversidade hoje, que antes era um grande problema do Palmeiras... O Palmeiras era um time que sentia muita responsabilidade e até quando começou a construção desse grupo, até também pela falta de sequência de trabalho, entra técnico, sai técnico e tal, e a gente falava isso em anos anteriores, Sormani, de um Palmeiras que faltava você olhar em campo e falar, esse time não passa aquele algo a mais, né? Ganhou aquele brasileiro lá, mas ele focou, quando focou o que precisava, a Copa do Brasil Libertadores, ele não ornava, não performava, né? O Zé gosta de usar isso. Não. Esse não. Esse Palmeiras, independentemente de estilo de jogo, de como joga e tal, ele compete. Muito. O torcedor olha para o Palmeiras em campo e fala, me representa. Tenho segurança no que esse time pode fazer. Então, é um jogo em que, como foi com o Flamengo no meio da semana, 0x0 e tal, mas jogar lá é duro, o time do Flamengo é bom a beça. 70 mil pessoas você precisa ser um time de xadrez para jogar contra esse Flamengo, que se você dá uma vírgula de espaço, os caras martelam, carimbam. E o Palmeiras já fez isso e outras. O Atlético Mineiro tem que ser xadrez, foi lá, buscou um... Então, é um time que ele dá muita resposta em jogo pesado. Agora, eu concordo com tudo que você falou, assina embaixo. Agora, fala para mim num jogo dessa magnitude do Palmeiras fora de casa, onde ele venceu a partida. Só o River. A de Vitória. River Plate 3x0. River Plate. River foi o grande 3x0 mas é exceção? Não. Copa do Brasil, ele empata com o Grêmio? Ganhou do Grêmio na final lá dentro. Ganhou 1x0 fora. Ganhou 1x0, gol do Gustavo Gomes de cabeça, isso. não foi? Isso, gol do Gomes, né? Não, o Palmeiras dá respostas. A questão é que, assim, esse grupo eu vejo com uma característica pela intensidade... eu concordo com tudo que você falou. Ô, Sormani, sabe o que é interessante? É o seguinte, esse grupo ele tem uma intensidade tão grande, ele é tão vigoroso para esse tipo de jogo mata-mata, que ele não olha o brasileiro com esse viés. Mas esse ano acho que está olhando, hein, Facincani? O Abel, pelo menos, dá a impressão que está olhando. Eu não sei se a resposta... Ele não sabe se é da boca para fora ou se eles estão sentindo isso. De acordo com o vento. De acordo com o vento. Ele falou o negócio da bala. Antes ele falou, nós temos 3 tiros, temos que dar um tiro. Aí no jogo agora contra o Flamengo, ele falou assim, ele ficou pé da vida com a imprensa. A imprensa, como é que a imprensa pode definir quem vai ser campeão ou não na 4ª rodada? Não, mas quem definiu aqui que vai ser campeão? Não sou eu. Você deu uma semana. Não, eu lembro que você falou assim, eu acho que foi pra você. Sou eu. Eu tô falando você estava preocupado aí. Eu lembro que você falou, não. O que eu tô dizendo é que é o seguinte, é claro que o Palmeiras, ele precisa, como qualquer equipe, olhar para o brasileiro com uma obrigatoriedade de fazer o dever de casa. Qual que é o dever de casa do Palmeiras? Estar numa zona de Libertadores. Disputar bem a competição. Campeão, você tem 3, 4 times que um vai ganhar. Lógico que você tem que jogar a Vera. Mas só que pelas características de elenco, se o Palmeiras tiver as 3 competições, ele vai atacar a Libertadores. Mas é óbvio. Mas é óbvio que vai, porque é onde ele sabe dar a resposta. Não é só o Palmeiras, ele sabe dar a resposta. Qualquer um faria isso. Não é só o Palmeiras, todos. Sim, entendeu? Todos que tem essa possibilidade. O Palmeiras, ainda mais o Palmeiras, por exemplo, com o Abel, tem se demonstrado muito hábil em competições mata-mata.
Sim. Muito. No mata-mata. Né? Então é títulos natural, com Abel são em sim. mata-mata. Duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Mas qualquer time que tem essa possibilidade, tem a capacidade do Palmeiras, ele vai optar por isso. É o que eu falo. E o Paulista, imagina o Paulista ganhar nenhum time brasileiro na história do nosso futebol e em Libertadores, nenhum ganhou 3 Libertadores seguidas. Não, feito. Nenhum. E se ganhar, vai ser um feito e mais. Passa a ser o time brasileiro com mais Libertadores. 4. Sim. E vai voltar para o Mundial. Sim. Vai voltar para o Mundial igual o River. com chance de acabar com a musiquinha. Igual o River Porque já Plate. acabou na Copinha. A Copinha já acabou. A vitória sobre o Santos na Copinha 4-0, foi um massacre do Palmeiras, fez com que o torcedor tivesse que mudar a letra da musiquinha. O Palmeiras vai lutar agora para acabar com a musiquinha. Porque não adianta esse negócio de Mundial de 51... uma parte entende que sim, a outra parte entende que não é. E não adianta, não é. Tem que ganhar o Mundial. E a gente conversava, ontem a gente estava lá no camarim falando assim, cara, o Chelsea não, o City pode abrir a boca e esse não pode ser de novo um Mundial ganhável. Pode ser um Mundial ganhável. Ganhável não, mas assim, do jeito que o Palmeiras se preparou, ele pode... Sim, não é... Claro que dá uma disparidade gigante, mas... Ele fez um jogo muito honesto com o Chelsea. Ele pode fazer um jogo honesto contra qualquer um que chegar. Faltou audácia naquele jogo lá, não adianta. Bom, isso são divergências nossas. Sim. Eu fiquei escandalizado com uma linha de 6 atrás. Eu não acho assim, foi uma vergonha, não acho. Mas eu acho que assim, dava pra... Na hora do 1-1, meu amigo... Mas o que nós comentamos? Sim. Fez o gol? Vai. Avança. Tanto é que na primeira saída de bola do Chelsea, o Christensen, abafado, jogou para lateral. É aquilo que eu falo, assim, não é desviar o tema da conversa, mas é aquela coisa que... Já desviou, né? Não, mas assim, é tipo... Palmeiras. É você sentir assim, pô, eles também sentem dor. Sim. É que eu brincava do Rock Balboa. Vou trazer um tema que você gosta. Rock 4. Agora eu vou deixar falar até amanhã. Rock 4. Rock 4. Dentro de Moscou. Drago batendo. É pai do Ivan Drago da Transamérica. Ele mesmo. Sim, batendo pau. Não, o Rock. Com o tamanho do Ivan, nunca que ele no sexto round, o Rock dá uma no fígado dele. Ele sente. Ele falou, agora. Aí o treinador do Rock, que era do Apollo, vira pra ele e faz o seguinte. Gigante. He's not a machine, he's a human. Ou seja, não é uma máquina, é um humano, ele sente dor. Então, os caras tomaram gol. É isso, exatamente. Então... Essas situações, para você atacar uma Libertadores agora, já voltando ao tema, muito suscetível a acontecer. Só fazer uma montagem. Fala de novo. O Palmeiras tem o quê? De novo isso aí, não. Só para montar. Já tá. A internet já teve. Não, eu quero fazer uma montagem. O Palmeiras tem Russian Machine. Eu queria um GC em inglês. He's not a machine, he's human. Isso. Vem cá, vamos falar de dois humanos. Dois humanos que parecem máquinas agora. Vamos lá? Telinha pra você. Vamos lá, Prates. É pra você, hein? Olha só. São máquinas, olha só. Dudu e o William, tá bom aí? Mas o Dudu é mais, hein? O William abre o bico. É aí que a gente... O Dudu abre o bico, o Dudu não. O William abre o bico, o Dudu não abre. O Dudu joga todos os jogos. Você já pegou a bola, tá 90 com você. minutos. Tá com você. O William não. É que o Abel tira ele. É que o Abel tira ele, exatamente. Tira. Mas se você... O Dudu é aquele jogador que o Zé falou. Tá lá todos os jogos. Ponta firme. Pode contar comigo. Não tem problema. Esse você pode contar com ele todos os jogos. Mas o William também seria ponta firme, que é questão física. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Ele não era assim na Europa. Vou contar uma historinha pro senhor. É só pro senhor. Nós estávamos trabalhando aqui num programa. E aí o Ceará, lateral do Internacional, veio aqui. E aí ele contou a história. Ele falou assim, eu tô lá jogando, eu tô vendo o Abel cercando pra lá, cercando pra cá, tal, né? Que o Abel era o treinador. E aí o Abel veio pra mim e falou assim, não... E ele falou, o Hélder Granja voando. 2006. E eu tô aqui olhando. Aí o Abel vem para mim, não, Ceará, vem cá. Você precisa descansar um pouquinho. Teu lactato tá alto, você tá um pouco cansado. Professor, tô bem pra caramba, pode me colocar pra jogar. Não vou sair, não. E o Hélder Granja voando? Não vou dar essa brecha, né? Não vou deixar. É ruim, hein? Tá louco. Assim, eles têm... Mas todo jogador tem que ter sentimento. E acho que a maioria tem, né, Zé? Não muito. Não muito? Infelizmente mudou isso aí, mas eu gostaria que todos tivessem. Olha, mas o William, mesmo não jogando todas, já se tornou muito importante no Corinthians. Muito importante. Ele é muito bom. O Corinthians, quando não tem o William, sente muita falta. O jogador carrega muito bem a bola pelo lado do campo, ele consegue driblar em velocidade. O que a gente está falando aqui em relação à regularidade, de estar mais no campo para jogar.
Isso ele ainda não consegue ter, não tem tido. É questão física, né? Então, é questão física. Mas olha a pergunta do GC. Olha lá, Prates, quem é mais decisivo, Dudu ou William? Eu acho que nesse momento é o Dudu. Ah, sim, eu também nesse acho. momento é o Dudu. Eu também acho. Mas tem um outro viés. É isso que eu estava pensando. O William precisa... Eu acho que, por exemplo, se a pergunta fosse assim, quem é mais importante? Hoje é o William. Porque o Dudu consegue dividir hoje com o Veiga, com outros caras. É assim, se você tirar o William do Corinthians e tirar o Dudu do Palmeiras, o Corinthians sente mais. Porque se você... Tirar o Dudu do Palmeiras, o Palmeiras é campeão da Libertadores, o que ele joga, ele estrategicamente, ele tem uma função tática muito importante. Ele abre a defesa adversária. O Dudu está jogando muito bem, sem dúvida, mas eu acho que o Palmeiras, em relação ao Corinthians, tem mais opções para poder mexer e um coletivo mais para frente. Mais adiantado, né, vamos dizer assim, em termos de entrosamento e tal. O Corinthians, se o senhor tirar, por exemplo, o William, quem é que vai fazer o trabalho do William? Da forma como o William trabalha. O William é um jogador. É muito complicado. É muito complicado. E você não tem outras peças, talvez outro sistema de jogo que você possa falar assim, vou mudar para encaixar um jogador para fazer ou para se tornar tão importante quanto o William no jogo. O Palmeiras tem duas opções para o Dudu. Difícil. Ele tem o Wesley e tem o Verón que está sendo recuperado e o próprio Rony para colocar o Naval. Então são praticamente 3 opções. Claro, não com a mesma Roger Guedes, qualidade. se ele jogasse sempre como ele jogou contra o Avaí, eu ia falar para você, ó. Jogou pela esquerda, inclusive, né, do William. Exatamente. Pode ser o Zé. Mas ele oscila demais, esse é o problema. E é engraçado, né? Foi que jogou pela esquerda, mas 2 gols dele foi de centroavante. Foi de centroavante. Pois é. No meio. Exatamente. Não quero jogar de 9, mas se precisar, na hora da hora, faz. Você estava falando, a gente tem que é exatamente isso que vocês falavam. Em relação ao William, já é muito importante. O William, nesse elenco do Corinthians, acho que seria a maioria dos elencos do Brasil. Você não quer mudar um muito importante por fundamental? Ganhar mais peso. Não, mas aí será que vai caber no GC? Não sei. Cabe, não. O William já se tornou fundamental ao Corinthians. Mas é isso. Mas eu acho que a gente fala muito em relação à reposição. O Palmeiras sentiria talvez menos a ausência do Dudu do que o Corinthians do William. Porque o trabalho coletivo tem outro estágio. Claro. Exato. Que um trabalho de um treinador que já está 1 ano e meio em uma equipe com um grupo que mexeu, mas muitos estão com ele já, e o outro que está menos tempo. Isso leva tempo, William. Não é assim, não é tão simples assim. Chegou o Vitor Pereira. William, você é muito bom, vai jogar, pronto. Não. Isso diminui é repetição, o que diminui a distância do Corinthians para esse Palmeiras é a qualidade desses jogadores. Do William, do Renato Augusto. A qualidade do Renato, a qualidade do Maicon, que chegou agora. Esses caras conseguem igualar um pouquinho ali, então eles tiram um pouco essa divisão. A mesma coisa. Não querem mandar o Paulinho lá pro Santos, não? Vocês pagam parte do salário? Não vejo ninguém falar do Paulinho. Meu Deus do céu, ele tenta negociar jogador pro Santos toda hora. Toda hora, nunca vi isso. Não dá certo. Não tem dinheiro, tem que pagar, não tem dinheiro. Vai pagar como o Paulinho da vida? O Paulinho, Zé? Não tem jeito. Pagando 90% do salário do Paulinho. Fala para ele o seguinte, fala pro seu irmão. O Samuel está pensando no time para ter a bola e para atacar. E quando o time não tem a bola, Zé? Explica para eles. Acho que é muito importante o Paulinho para o Corinthians. Tem uma variação importante e pode jogar 90 minutos. Agora eu vou fazer uma variação dessa pergunta. Se você tivesse que contratar um jogador para o seu time, Prates. Para o seu time, qual é o Santos? Você contrataria. Olha, Jorge, vamos lá. Pera, que agora mudou tudo aquele time. Agora é outro programa. Vai. Você contrataria o William ou o Dudu? O time do Prato está como? Você contrataria o William ou o Dudu? Dudu. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar o William bem fisicamente, tá pleno, tá legal. O William bem fisicamente? Vamos imaginar o William bem fisicamente. O William podendo jogar todas. Os dois ali, pau a pau, tá? O William podendo jogar todas. O William podendo jogar todos, o Dudu podendo jogar todos. Você contrata quem? O William. Por quê? Acho que aí podendo jogar todas fisicamente, igual ao Dudu. O William está no estágio superior ao Dudu. É um nível de jogador. Ele jogou Premier League, disputou a Copa do Mundo, mas acho que o William... o William venceu na Europa. É muito claro que é muito preferência de cada um acha. Não, tudo bem, mas os dois fisicamente iguais, acho que o William é um jogador que ainda consegue fazer mais diferença. Que o Johan Julio, por exemplo? Sem bola, não. Sem bola, não. Com a bola é outra conversa. Aí apelou, né? Nome de cantor de bolero, né? Agora eu quero ver o Facincani nessa pergunta. Pergunta, vai, Facincani. Agora eu quero ver. Pergunta pro Facincani. Os dois bem Por que o senhor vai fazer essa pergunta? Não, porque é a pauta do programa. Os dois surgiu durante o... Apareceu. Os dois bem fisicamente. É sem clubismo. E tu é um dos mais palhaços. Sem clubismo? Sem clubismo. Sem clubismo. Vamos escolher um time aí, Palmeiras. Facinca Futebol Clube. E tu é um dos mais palhaços, hein? Olha como o Dudu tem história pra contar.
contar com essa camisa, hein, Facincani? É mais com sem coração e mais racional. Vamos lá. Facincani, vamos lá. Você renovaria o contrato do Dudu ou pegaria esse dinheiro e contrataria o William? Não, renova o Muito Dudu. bem, Renova o vamos lá. Dudu. Pronto, os caras estão bem de pergunta. Renova o Dudu. Renova o Dudu. Mas, mas a mas pergunta isso que era o outra, Prats né? falou é verdade. Agora sim, Quem você escolhe? Dudu e William no mesmo patamar físico? No mesmo. Patamar, então, Os dois estão ali, ó. Físico, Físico. Apontados pra luz. Prestando atenção, vamos lá, no mesmo patamar. Champ. Renova o contrato do Dudu ou o contrato do Racional. Não. Se é pra renovar o contrato sem do Dudu, renovação, sem renovação. Você tem o dinheiro para contratar Dudu, William e os dois estão no mesmo patamar físico, assim, os dois tinindo, voando. Não, é você que responde. Vai, olha ali para a câmera da verdade e abra seu coração. Hein? Vai lá, criança. É, o Palmeiras, por exemplo. Tá aproximando aqui. Tá chegando, tá chegando, Facinco, olha lá. Eu penso que eu acho que o Dudu, ele poderia ter tido até mais chances que o William na Europa. E talvez ele pudesse ter uma carreira com esse brilho que o William teve pelo talento dele. Até na seleção? Eu gosto do Dudu porque ele é um cara muito passional. Essa passionalidade, eu gosto de jogadores passionais. Então, esse tipo de passionalidade, esse cara que é ponta firme, dificilmente se machuca. Sanguíneo, como eles falam, é a palavra da moda, não é isso? Sanguíneo, dificilmente se machuca. Vou dar uma chance ao Dudu. Vai dar uma chance ao Dudu. Eu acho que os argumentos são muito bons, agora sem brincadeira. Eu pensei que era ele é grato, né? Pensei que era o Johan Rui. Grato o quê? Que grato, pergunta do programa. Não, jamais. Grato. Não, bom, no meu time jogaria os dois assim. Ô, William, aí no seu time, você levaria quem? Um de cada lado ali, a ponta, o seu time. estaria dando risada. Como o meu time já teria eu de William, eu levaria o Dudu. Você levaria o Dudu? É um critério, já tem um ideia. É um critério. No seu time, um em cada ponta. Putz, não me faz sonhar. Eu fico triste aqui, pô. Volta pra realidade. Dudu ou Ângelo? Volta pra realidade. Oi? Dudu ou Ângelo? Ângelo é o futuro. É o futuro. Mentira, hein, Dudu, pelo amor de Deus. Se você Dudu tivesse ou os William? dois em cada ponta do seu time. William. Fisicamente os dois bem, o William. William é melhor, o William é mais jogador. Olha, o Facinca, estão te dando uma moral aqui, viu? É mesmo? E a moral é aqui, ó, o seguinte, ó. Moral